Olá, começa agora o programa Energia Agro, onde vamos discutir transição energética no Brasil e no mundo. Eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. A transição energética precisa de eficiência, de alta tecnologia, produtividade para garantir um processo sustentável na produção de biocombustíveis, desde a matéria-prima, como soja, milho, cana-de-açúcar, macaúba, entre outras culturas, e no processo industrial, até o produto final, que pode abastecer diversos equipamentos. Para discutir esse assunto, recebo hoje o chefe geral da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso, que vai trazer o que tem de inédito em pesquisas e quais as oportunidades existentes para avançar na produção de energia limpa no Brasil. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Donizete. Alexandre, a Embrapa Agroenergia é diferente o nome que a gente trata aqui, Energia Agro, que é esse programa. Ela tem um papel fundamental nessa transição energética. Nós, antigamente, a gente tinha uma agricultura mais voltada à produção de alimentos. Hoje, nós temos uma agricultura que ela produz, além de alimentos, energia. Como que a Embrapa se enquadra nesse processo e o que a sociedade espera desse desenvolvimento tecnológico? Bom, primeiro, agradeço aí o convite para participar do Energia Agro, sempre um prazer estar aqui com vocês. Sua pergunta é muito interessante, porque ela traz uma mensagem que eu acho que é importante para a gente trazer, principalmente para a nossa sociedade, para os nossos agricultores, que é uma mensagem que o desenvolvimento da agricultura e agora também o desenvolvimento dessa nova bioeconomia, ela é essencialmente calcada, ela é essencialmente baseada no desenvolvimento de ciência e de tecnologia. A gente tende, Donizete, a associar a tecnologia muito a equipamentos digitais, um celular, alguma coisa assim, mas na verdade a gente precisa reconhecer que no campo existe muita tecnologia embarcada. Em cada cultura agrícola que é cultivada hoje nesse país, existe um volume muito grande de tecnologia, seja de cultivares, seja de processos produtivos, de manejo. E essas mesmas tecnologias, elas são a base para o desenvolvimento dessa nova indústria, de uma indústria mais verde, de uma indústria mais sustentável, no qual, a partir de uma biomassa vegetal, seja ela produzida com esse fim, seja ela residual, a gente consegue produzir, como você bem disse, alimento para atender não somente a população brasileira, mas um excedente que alimenta uma boa parcela do mundo, produzir energia, produzir fibra e também, mais futuramente, como a gente tem olhado, como que a tecnologia pode ajudar a desenvolver novos bioprodutos a partir da agricultura. Então, com o desenvolvimento tecnológico, eu falo que a gente está superando, mais recentemente, Donizete, uma discussão do ou, se faço isso ou faço aquilo, se eu preciso escolher produzir alimento ou energia, e passando uma proposição do e. Eu realmente vou produzir, a partir da tecnologia correta, alimentos, fibras, energias. E quando a gente fala, por exemplo, de biocombustíveis, a gente hoje já é uma potência no Brasil graças à pujança do nosso agro. A gente tem uma produção bastante elevada de etanol, de biodiesel, mais recentemente também de biometano. E a tendência é que a gente evolua para a produção de múltiplos biocombustíveis a partir da agricultura. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de combustível sustentável de aviação, de diesel renovável, indo até algumas coisas como, por exemplo, hidrogênio, que é um novo vetor energético. Tudo isso vai ser produzido a partir da agricultura e vai ser produzido de forma concomitante a outros bioprodutos. A gente tem discutido muito no Brasil um processo de uma nova industrialização, de uma industrialização verde. Isso vai demandar tecnologia tanto agrícola, para que a gente possa ter biomassas com menores pegadas de carbono, uma agricultura de baixo carbono, quanto tecnologias industriais, para que a gente possa converter essas biomassas em alimentos, em biocombustíveis, múltiplos biocombustíveis e também bioprodutos. E aí a gente está falando, por exemplo, de insumos para a indústria química, insumos para a indústria farmacêutica, bioinsumos que vão ser aplicados na própria agricultura. Esse desenvolvimento ele depende de tecnologia e essa é a razão de existir de um centro de agroenergia dentro da Embrapa. A gente está olhando como desenvolver novas tecnologias focado nos produtores rurais, na agricultura, ou seja, novas variedades de planta, e também está olhando o lado industrial, como que a gente pode otimizar o uso dessa matéria-prima. Então, ciência e tecnologia é chave para esse desenvolvimento e é importante que a gente tenha um centro de pesquisa da Embrapa olhando toda a cadeia, não só a parte industrial, não só a parte agrícola, mas principalmente fazendo essa ponte entre a agricultura e a indústria. Com isso, a gente espera que a agricultura brasileira ela continue crescendo e cada vez mais se tornando uma agricultura multifuncional e também com maiores índices de sustentabilidade. Eu acho que esse é o papel da Embrapa Agroenergia. Tecnologias tanto para o campo quanto para a indústria para utilizar essas biomassas. Hoje nós temos várias plantas, culturas, onde soja, milho e cana, que dominam praticamente
70% a 80% da atividade econômica do Brasil. Diante dessa lei combustível do futuro, Alexandre, o que nós podemos esperar de perspectivas de novas culturas que realmente sejam próprias para a produção de biocombustíveis e alimentos, mas que estejam já, vamos dizer, na prateleira para que o agricultor possa enfrentar isso e domesticar isso dentro das suas propriedades. Perfeito. Eu acho que é muito interessante essa lei combustível do futuro, porque ela trata, e eu acho que para aqueles que estão nos acompanhando aqui, ela trata de múltiplos biocombustíveis. Ele vai desde um aumento da mistura do etanol à gasolina, um aumento paulatino da mistura do biodiesel ao diesel fóssil, também cria um programa de diesel renovável, um programa de produção de biometano, que, vamos dizer assim, é um análogo do gás natural, mas proveniente de uma fonte biorrenovável, cria um programa de combustível sustentável de aviação, olhando como que a gente pode ajudar a descarbonizar o setor de aviação, estocagem, captura de carbono, isso conecta com o mercado de carbono. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado de biocombustíveis no Brasil, por estímulo dessa lei e até buscando atingir metas de descarbonização, ao substituir combustível fóssil por um combustível de origem renovável, mas não só de origem renovável, de origem biorrenovável, ou seja, proveniente da agricultura, esses biocombustíveis eles têm uma menor pegada de carbono. Se eles têm uma menor pegada de carbono, os níveis de emissão total são diminuídos. Então, a lei traz um estímulo para que se produza mais biocombustíveis em termos de volume e se produza uma maior variedade de biocombustíveis. Se você trouxer aqui, por exemplo, o marco legal do hidrogênio, a gente vai ter outro componente nesse sentido. Isso faz com que gere-se uma oportunidade para a agricultura. A gente vai produzir mais biocombustíveis a partir da agricultura. Afinal de contas, a agricultura ela é a base do desenvolvimento desse segmento de biocombustíveis. Isso quer dizer que para os agricultores do nosso país, existe uma oportunidade aí de que, aumentando o mercado de biocombustíveis, você tenha um mercado maior também para os produtos agrícolas. Bom, se eu vou precisar aumentar a produção e a diversidade desses biocombustíveis, isso vai demandar que a gente aumente também a produção agrícola. A gente pode fazer isso basicamente por 3 caminhos. Acho que um deles é aumentar a produção e principalmente produtividade dessas espécies mais tradicionais que você mencionou. Acho que existe espaço, por exemplo, para a gente aumentar a produtividade dos canaviais, para a gente aumentar a produtividade de milho. Isso vai ser atingido, em grande medida, pelo aumento de produtividade, ou seja, assim, colocando mais tecnologia para que na mesma unidade de área e na mesma unidade de tempo você produza mais. Dentro desse aumentar a produtividade de culturas já estabelecidas, um outro ponto relevante é como que a gente pode eventualmente expandir essas áreas de produção reincorporando pastagens degradadas, ou seja, a gente não vai expandir essa produção sobre outras áreas, mas sim sobre áreas que já foram antropizadas e que com alguma tecnologia ela pode ser incorporada. Esse é um caminho, aumentar a produtividade dos cultivos já estabelecidos. Um outro é, obviamente, a gente trazer novas culturas, novas matérias-primas para esse jogo. Então, por exemplo, se a gente pensar em alguns biocombustíveis, e aí eu vou trazer, por exemplo, aqui só o exemplo do biodiesel e talvez o exemplo do combustível sustentável de aviação, para atender esses 2 segmentos, por exemplo, a gente vai precisar aumentar a oferta de matérias-primas oleaginosas. Hoje, tradicionalmente, o biocombustível, provavelmente o combustível sustentável de aviação, vai ser produzido em grande medida a partir de óleo de soja. A gente tem a possibilidade aí de incorporar outras culturas. Por exemplo, a gente tem feito um trabalho na Embrapa desenvolvendo novas variedades e novos sistemas de produção para a canola, que é uma espécie que produz um óleo vegetal muito rico, mas que normalmente está restrito a regiões temperadas. Então, a gente está fazendo com a canola algo semelhante ao que a Embrapa fez com a soja há décadas atrás, que é fazendo um processo de tropicalização. Isso vai permitir com que a canola seja plantada em sistema de rotação com a soja, como opção de safrinha. Bom, a gente tem um outro trabalho também com a macaúba, que é uma palmeira nativa que pode ser explorada de forma comercial em várias regiões do país. A gente está desenvolvendo tecnologia, por exemplo, para melhoramento genético, para a gente ter variedades, sistemas de produção, processamento, extração de óleo. E acho que essas são 2 culturas que podem ser muito interessantes. É lógico, quando a gente pensa em etanol, por exemplo, a gente viu um movimento muito grande do milho, O etanol de milho hoje é responsável por uma parcela muito significativa. Eu acho que incorporar outros grãos e outros cereais também pode ser um caminho para aumentar a matéria-prima para o milho. E aí, quando a gente pensa em combustível de aviação, por exemplo, uma rota é utilizando óleo vegetal, hidrogenação de óleo vegetal. Então, soja, canola, macaúba, todas vão ser opções. A gente tem também uma rota para a produção de SAF,
que é via conversão de etanol. Então, o etanol, que hoje a gente usa como um produto final, como um biocombustível, além desse uso, ele pode ser um intermediário, ele pode ser matéria-prima para a produção do SAF. Então, culturas que permitam maior produção de açúcar também vão ter esse papel. E aí, um terceiro item, que é, além de aumentar a produtividade de culturas já estabelecidas, introduzir novas variedades, seria utilizar resíduos agrícolas. Por exemplo, a gente tem, pela pujança da agricultura brasileira, a gente tem um certo volume elevado de resíduos e uma certa diversidade. Isso, por exemplo, poderia ser utilizado em sistemas de biodigestão para produzir biogás, biometano. Esse biometano, por si só, ele é um combustível que pode substituir diesel, etc., mas ele também pode ser utilizado para obter outros combustíveis avançados. Então, por exemplo, você pode usar o biometano para produzir combustível sustentável de aviação. Então, a matéria-prima para o combustível de aviação ele pode ser resíduo da própria agropecuária. E o biometano pode ser utilizado também para produzir hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, eu diria que tem oportunidades para a agricultura da gente expandir a produtividade e produção geral dos cultivos já estabelecidos, introduzir novas matérias-primas, eu dei exemplo de algumas aqui, e de também desenvolver tecnologia, logística de coleta, etc., para utilizar resíduos. Fazendo isso, eu tenho convicção que a gente vai ter matéria-prima em quantidade e em qualidade para atender esse crescente mercado de biocombustíveis. A gente vai conseguir atender mercado de etanol, mercado de biodiesel, mercado de diesel renovável, mercado de biogás, biometano, mercado de hidrogênio, mercado de combustível sustentável de aviação, até biobunker para marítimo. Como o volume é grande desses biocombustíveis, a gente vai ter que ter uma oferta grande de matérias-primas. No entendimento nosso, é utilizar a tecnologia nesses 3 segmentos para que a gente tenha, efetivamente, transformar esse aumento de produção de biocombustíveis numa oportunidade também para os agricultores brasileiros. Vejam só a riqueza que o Brasil tem e a diversidade de possibilidades que temos. Daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos continuar essa conversa aqui com o Alexandre e vamos falar um pouco sobre o que o mundo vê do Brasil nessas possibilidades. Olá, estamos de volta com o programa Energia Agro e hoje temos assim a honra de receber aqui o Alexandre Alonso, que é engenheiro agrônomo, ele é doutor em genética, é uma pessoa altamente qualificada nos temas que estamos tratando aqui. E agora, Alexandre, eu gostaria de saber de você o seguinte: o Brasil recebe uma carga muito grande de críticas, principalmente da Europa, dizendo que a produção de combustíveis aqui concorre com a produção de alimentos. E nós temos uma leitura que é importante a gente perceber essas diferenças, né? Inclusive, como você estava falando há pouco, da questão da utilização de resíduos da própria agricultura. Qual que é a sua leitura sobre isso? O Brasil concorre na produção de combustível com o alimento aqui, principalmente os biocombustíveis? Não concorre. E eu acho que a explicação para isso é porque a gente precisa olhar como que a agricultura brasileira ela se desenvolveu em comparação a outros modelos de agricultura que temos no mundo. E aí é interessante a gente pensar que o modelo de agricultura temperado, onde que se pratica principalmente nos Estados Unidos e na Europa, ele é um modelo muito diferente do modelo brasileiro. Inclusive, esse foi o motivo, Donizete, pelo qual foi criado, por exemplo, a Embrapa, para que a gente pudesse não somente introduzir novas tecnologias desse mundo temperado, mas desenvolver tecnologias próprias para o clima temperado. Então, a agricultura brasileira hoje, ela incorporou um conjunto de tecnologias que permite a gente dizer que a agricultura brasileira ela hoje é multifuncional e uma agricultura sustentável, né? A gente tem hoje cada vez mais uma incorporação de práticas agrícolas conservacionistas no sistema produtivo brasileiro. Acho que é só olhar, por exemplo, o fato de, na cultura da soja, por exemplo, a gente não utilizar fertilizante nitrogenado, por um desenvolvimento tecnológico que permite a fixação biológica de nitrogênio. Mas nesse campo da soja que você está colocando aí, como que funciona a concorrência, por exemplo, do biodiesel com a produção de alimentos? Onde que tem uma situação que a gente poderia dizer que eles estão corretos
se eles afirmando isso? Eu acho assim, que além da gente ter um modelo diferente, eu mencionava a fixação biológica de nitrogênio, mas, por exemplo, a gente hoje pratica plantio direto em grande parte da agricultura brasileira, a gente desenvolveu uma agricultura que a gente permite fazer, por exemplo, 2, eventualmente até 3 safras na mesma área, fazendo rotação de cultura, utilizando bioinsumos. Quer dizer, isso tudo traz um componente de sustentabilidade que consegue ser medido em termos de emissão de CO2. Então, quando a gente compara hoje a produção da mesma cultura no Brasil e em outras regiões do mundo, a gente consegue demonstrar, por meio de modelos, inventários, o quanto que a agricultura brasileira é mais eficiente em termos de emissão de CO2 do que outros modelos de agricultura. E aí é interessante, por exemplo, no caso do biodiesel, assim como existe outro, na verdade existe uma relação positiva entre a utilização da soja, por exemplo, para a produção do biodiesel com outras cadeias da própria agricultura. A gente percebe, por exemplo, que ao você fazer o processamento da soja, extrair o óleo que vai ser utilizado para a produção de biocombustível, você tem também um incremento, vamos dizer assim, um estímulo para outras cadeias, como, por exemplo, a cadeia de produção pecuária, de alimentação animal, porque você gera também outros produtos desse processamento da soja que permite se produzir o biocombustível e aumentar, por exemplo, a produção de alimentos por meio de carne. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o milho. Eu mencionava mais cedo que o milho teve uma expansão muito grande no Brasil como matéria-prima para a produção de etanol. Ora, o milho, assim como a soja, ele vem se estabelecendo quase como um modelo de biorefinaria. Você tem múltiplos produtos a partir do milho. Um deles é um concentrado proteico que vai para a alimentação animal, você extrai o óleo também do milho. Então, o que a gente percebe é que com o modelo de agricultura brasileira e da forma como a gente trabalha, na verdade, ao se estimular a produção de biocombustíveis, você tem um impacto positivo sobre a própria produção agrícola e sobre a produção de alimentos. Então, a gente consegue hoje mostrar que pelas práticas que a gente tem adotado e práticas que vêm sendo introduzidas, como, por exemplo, integração lavoura-pecuária-floresta, a gente tem trabalhado muito naquilo dos protocolos de baixo carbono, né? Então, você vê hoje soja baixo carbono, que tem um conjunto de técnicas para poder minimizar as emissões de carbono, mas, eventualmente, até neutralizá-las, e por que não pensar na gente ser negativo, capturar carbono? Porque o solo ele é um sumidouro de carbono, então a agricultura ela captura carbono e pode estocar carbono. Então, eu diria que essa afirmação de que a produção de biocombustíveis concorre com o alimento, ela não só não é verdadeira no Brasil, como, na verdade, ela induz a um erro aí, porque a gente, na verdade, consegue, como eu disse mais cedo, fazer a produção de um e outro. A gente não está mais falando de, vou produzir biocombustível ou alimento. Eu vou produzir alimento e múltiplos biocombustíveis e também múltiplos bioprodutos. Então, eu acho que essa característica ela é inerente ao modelo da agricultura brasileira e que os agricultores conhecem muito bem. Você falou de algumas tecnologias aí sustentáveis de produção no Brasil. Nós estamos diante da COP30, daqui a uns dias, vamos chamar assim, a gente vai ter a COP30 aqui no Brasil. O que o Brasil pode mostrar? Porque a mídia fala muito em Amazônia, Amazônia, Amazônia. Essa COP não é da Amazônia, a COP é do Brasil e que vai ditar e estabelecer parâmetros para a sustentabilidade do mundo. O que o Brasil tem a mostrar em termos de agropecuária sustentável, vamos chamar assim, para o mundo? O que você poderia dizer para nós aqui? Quais são essas tecnologias que a gente já está muito à frente de outros países? Eu acho que obviamente, mostrar o sucesso e a pujança do setor de biocombustíveis é algo que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente precisa mostrar que a produção de biocombustíveis no Brasil ela corre de maneira tecnificada e ela auxilia nesse processo de mitigação de mudanças climáticas. É preciso lembrar nesse contexto que a COP ela é um evento focado em mudanças climáticas do clima, então várias estratégias que podem ser utilizadas para mitigar esses efeitos, elas precisam ter espaço ali. Então eu acho que o Brasil precisa mostrar esse caso de sucesso que são os biocombustíveis no país, e eu acho que a gente tem a oportunidade também de mostrar um pouco disso que eu estava falando mais cedo, de como que a agricultura brasileira ela realmente é feita, como que a agricultura brasileira ela está caminhando nesse processo de intensificação sustentável. Eu costumo dizer que a agricultura brasileira ela passou por algumas fases. Ela passou por uma fase de expansão, no qual a gente migrou principalmente das regiões mais temperadas do sul do país
para a região do Cerrado, Centro-Oeste. A gente passou por uma fase de aumento de produtividade já estabelecido nessas áreas, no qual a tecnologia e muito do trabalho da Embrapa foi fundamental. E a gente vive hoje talvez uma terceira onda, que é essa onda de intensificação sustentável, de multifuncionalidade. Mostrar isso para o mundo, acho que é uma oportunidade. E a Embrapa está, inclusive, se movimentando nesse sentido, Donizete. A gente tem uma unidade da Embrapa localizada em Belém, e a ideia é que a Embrapa estabeleça dentro dessa unidade, que fica a poucos quilômetros do local onde vai ser as reuniões da COP, uma vitrine de tecnologias. Então, a gente vai expor ali, dentro dessa área da Embrapa, e convidar todas as pessoas a conhecerem quais são essas tecnologias da agricultura, né? Eu mencionei o sistema de ILPF, mencionei os protocolos de baixo carbono, Você mencionei o sistema de ILPF, tem que dizer de integração lavoura, pecuária, floresta. É porque acaba sendo um nome que praticamente ficou na cabeça, mas de como que a gente está produzindo numa mesma área um componente agrícola, um componente da pecuária e um componente florestal. Tudo isso com sustentabilidade. Bioinsumos, você tem acompanhado muito bem como especialista, consultor em bioeconomia. Bioinsumos é algo que tem crescido a olhos vistos no Brasil, né? Ou seja, substituir dentro dos processos de manejo das culturas brasileiras produtos de origem química não renovável por bioinsumos, produtos de origem biológica, que não somente são eficientes, mas trazem um componente de sustentabilidade muito interessante. E aí, quando eu falo bioinsumo, eu estou falando de biodefensivo, estou falando de biofertilizante, de bioestimulante, estou falando de compostos bioativos. E o interessante aí é que eu iniciei aqui falando que a gente hoje está num processo em que a agricultura ela vai ser base desse novo processo de industrialização. Então, a gente pode mostrar um modelo de agricultura em que a gente produz uma grande variedade de alimentos com qualidade, fornece matéria-prima para a produção de múltiplos biocombustíveis, mas também alimenta, vamos dizer assim, uma nova indústria que vai produzir esses bioinsumos, que vai produzir químicos de origem renovável. Acho que esses modelos integrados são muito interessantes de a gente mostrar na COP. E a Embrapa está preparada e vai estar uma exposição, uma vitrine de tecnologias lá na COP. Já deixo aí o convite para todo mundo ir lá conhecer daqui a um ano, né? Está mais ou menos um ano a COP. Bom, Alexandre, a gente tem, além do Centro de Pesquisa de Agroenergia, esse centro também é uma unidade em Embrapi. Exatamente. Então, eu queria que você me dissesse o que é Embrapi, né, e como que uma indústria ou um empresário que está trabalhando nesse setor de agroenergia, ele pode acessar aos recursos e às possibilidades de financiamento do Embrapi, dessas parcerias que são realizadas pela Embrapi. Então, vamos lá. O que é Embrapi e como as pessoas podem acessar isso? Certo. A Embrapi é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Então, vamos dizer assim, ela é um análogo da Embrapa, mas focado na indústria. E o modelo da Embrapi é o seguinte, ela credencia instituições de pesquisa, já referências nas suas áreas de atuação, para desenvolver projetos de inovação. O que é esse projeto de inovação? É um projeto no qual a instituição de ciência e tecnologia como a Embrapa, ela cria e desenvolve um projeto junto com a indústria, junto com o usuário daquela tecnologia. Então, digamos que você tem um problema, quero desenvolver uma tecnologia para resolver aquele problema. A gente estabelece um plano de ação para o desenvolvimento dessa tecnologia conjunta e a gente cofinancia essa pesquisa. Então, a Embrapi ela tem um recurso já pré-aprovado em que eu consigo alocar. Normalmente, os projetos da Embrapi são financiados na casa de um terço. Um terço é pago pela Embrapi em dinheiro, um terço em contrapartida econômica, não financeira, das unidades que operam o modelo Embrapi, e o outro um terço pelo empresário, pela indústria, pelo produtor, que tem interesse no desenvolvimento daquela tecnologia. Esse um terço ele pode, inclusive, ser diminuído. Tem alguns programas do BNDES, do Sebrae, que diminuem esse valor. Então, assim, se alguém tiver, obviamente, interesse em desenvolver uma nova tecnologia customizada, eu falo que é quase uma tecnologia feita sob medida, né, para aquela indústria ou para aquela cooperativa. É só procurar a unidade da Embrapa Agroenergia, que a gente abriga a unidade Embrapi lá, a gente vai desenvolver esse projeto de forma colaborativa e, estando tudo ok, a gente vai assinar um contrato para o desenvolvimento dessa tecnologia. Legal aí é que você compartilhe o risco, compartilhe o custo, mas vai compartilhar também os benefícios. Então, é uma forma de inovação aberta, no qual a Embrapa, por meio da Embrapi, desenvolve tecnologias junto com seus usuários. Muito bem. Nós estivemos aqui com o Alexandre Alonso, especialista em energia, em agroenergia, um pesquisador da Embrapa, e nos trouxe diversas situações e oportunidades, inclusive financeira, para o desenvolvimento de projetos.
Com isso, nós encerramos, a gente poderia continuar muito aqui essa conversa, mas nós encerramos esse programa Energia Agro e esperamos vê-lo em breve. Até lá!